Hoje eu quero recomendar um excelente livro chamado The Victim's Revolution, de Bruce Bauer. Ele vem mostrando como que foi tomada, totalmente aparelhada, a área das ciências humanas, principalmente nos Estados Unidos, mas isso acaba repercutindo no mundo inteiro, por essa mentalidade de vitimização, né, de grupos. Né? O livro dele fala sobre os estudos de identidade grupal. Né? Então vai lá passando desde do estudo do feminismo, passando depois dos gays, dos negros, dos chicanos e depois um bando de outros, né? Mostrando como há interesses em volta disso. Muitas vezes é uma opção de carreira para oportunistas de plantão, né? E ao mesmo tempo distorcendo totalmente a história e criando essa mentalidade maniqueísta de nós contra eles, de briga o tempo todo. Outra coisa que o Bruce Bauer mostra nesse livro é como que isso acabou sendo um refúgio para os socialistas e comunistas. Quer dizer, todos esses estudos são permeados num denominador comum, que é a visão anti-americana, anti-ocidental, anticapitalista, representada aí pelo tal homem branco, europeu, americano. Né? Então isso fica evidente, e ele realmente foi a vários e vários cursos, palestras desses estudos de grupo, né, e identidade, e conversou com muitas pessoas, entrevistou os principais líderes desses estudos, e fica mais do que evidente, né, esse denominador comum. Alguns são abertamente defensores de Fidel Castro, de Mao Tse-tung, de tudo isso, né, que acaba unindo, às vezes, grupos tão dispersos numa coisa monolítica, em uníssono, pregando então essas mesmas bandeiras anticapitalistas, anti-ocidentais. Começou, obviamente, desde a década de 60, 70, né, com a Revolução de Maio de 68 e tudo mais, e essa Revolução gramsciana, então, fez com que esse pessoal socialista tomasse conta das universidades, em vez de ensinar história de fato, e as ciências humanas são mais facilmente vítimas desse tipo de proselitismo, de doutrinação, justamente porque não há ali o estudo empírico, a refutabilidade popperiana, né, que você possa provar por A mais B em laboratório que alguma coisa funciona e a outra não. Esperava-se que depois de tantas vítimas, milhões e milhões de vítimas, e tantas experiências fracassadas, todas muito parecidas, né, do socialismo ao longo do século XX, fizessem com que essa ideologia já fosse, então, absolutamente repudiada. Mas as ciências humanas, então, padecem dessa falha, né, que você acaba sempre podendo argumentar que o veredito final ainda não foi dado e achar, então, justificativas, desculpas para que fracassou porque o operário russo não estava preparado, porque os fatores socioeconômicos na Alemanha não estavam prontos, e por aí vai. Você sempre consegue arrumar uma desculpa para continuar insistindo no erro e pregando as mesmas utopias fracassadas na área das ciências humanas. É por isso que história, antropologia, sociologia, tudo isso acabou sendo dominado por esse pessoal, o que o autor do livro vê com muita tristeza, até porque ele acha justamente que esses professores, doutrinadores das ciências humanas, acabaram destruindo justamente a área de humanas, que é fundamental. Né? Ele faz um alerta no livro de que as pessoas deveriam entender que é um luxo, de certa forma, você poder ter cada vez mais e mais gente debatendo literatura, debatendo história, sem precisar estar labutando num campo, sem precisar estar praticando trabalhos braçais, manuais, né, o que foi a realidade da humanidade desde sempre. Né? Apenas a coisa de 200, 300 anos é que o ser humano pode se dar ao luxo de ter milhões e milhões de pessoas dedicadas apenas, né, a esse luxo, que não chega a ser um luxo. O autor tenta justamente resgatar a relevância do estudo do ser humano e da sua história,
e da mente humana, né, e tudo mais, da própria natureza humana, é fundamental, é muito importante e tem aplicações práticas, mas infelizmente essas áreas acabaram sendo usurpadas por esses ideólogos de plantão que vêm então com esse proselitismo todo e essa estratégia pérfida de dividir para conquistar, muitas vezes fruto de um ressentimento. Né, isso também fica claro no livro, porque mal ou bem, desde maio de 68, desde a década de 60 e 70, as ciências naturais deslancharam, basta ver todo o avanço da neurociência, da tecnologia, né, reduzindo o desconforto da vida humana e progredindo em vários tratamentos para doenças e tudo mais, enquanto que a ciência humana ficou então vítima dessa mentalidade de grupo, desse pessoal aí, muitos ex-terroristas, ex-comunistas, ex-guerrilheiros encontrando refúgio na academia das faculdades. Então, esse ressentimento desses professores com o avanço das ciências naturais muitas vezes gerou então essa visão também de atacar tudo isso. Tanto é verdade que os cientistas e muitas pessoas da área da medicina são vistas como instrumentos dessa hegemonia do homem branco, do capitalismo, né, essa coisa meio de Foucault aí, de uma hegemonia oculta, disfarçada por esse lado das ciências naturais. Então, há sim, na minha opinião, procedência nesse argumento de que tem esse ressentimento todo, o que é uma pena, porque, repito, e o próprio autor enfatiza isso, o estudo das ciências humanas é fundamental, né? Uma grande conversação onde você pode tentar entender um pouco mais tudo aquilo que escapa da área objetiva, né? Que não basta, que não é suficiente para a humanidade. A humanidade precisa de mais, ela precisa das artes, ela precisa da literatura, tudo isso é importante para o ser humano, e estudar isso de uma forma aberta, de uma forma sem essa visão de grupos, essa visão de guerra entre negros versus brancos, mulheres versus homens, gays versus heterossexuais e por aí vai, né? Você poder entender e buscar conhecimento por si só, de uma forma desinteressada, algo que hoje em dia esse pessoal ajudou a derrubar, né? A crença nisso, né, de uma forma cínica, como se não existisse mais a busca do interesse de forma desinteressada, apaixonante. Eles vendem a ideia de que todas as universidades, todos os professores apenas querem impor o seu próprio interesse ou a sua própria visão ideológica, né? Então passa tudo a virar um fla-flu. Isso tudo ajudou a destruir um campo fundamental do conhecimento humano, né? Você, em vez de querer conhecer Shakespeare por ser Shakespeare, você passa a jogar uma lupa ideológica de grupo e tudo mais. E essa visão sempre das minorias, vítimas, né? Vítimas oprimidas desses malvados brancos capitalistas opressores. Isso já encheu o saco, isso tem como corolário essa ditadura velada do politicamente correto, né, que pauta a academia hoje, matando inclusive a liberdade científica, a liberdade acadêmica, e isso tudo é muito triste. Então o livro de Bruce Bauer é fundamental como mais uma arma nessa tentativa de resgatar a verdadeira ciência humana, a verdadeira busca do conhecimento e sabedoria, que é tão cara e tão fundamental, principalmente ao Ocidente. Não é à toa que o sucesso ocidental incomoda tanto, né, com a sua sociedade aberta, com a sua liberdade de expressão e tudo mais, incomoda tanto esses proselitistas, esses doutrinadores de esquerda que tomaram conta das universidades. Então é fundamental esse livro para tentar confrontar um pouco mais essa revolução gramsciana em curso, que coloca então essa visão simplista, absurda, ridícula, anti-histórica, inclusive, de oprimidos versus opressores, uma leitura marxista de tudo, né? Como se tudo se resumisse a isso, uma briga de interesses de classes, ou de raças, ou de gêneros, ou de preferência sexual, né? Diga-se de passagem, para fechar, o livro é escrito por um gay assumido que não aceita justamente ser pautado ou ser colocado
como apenas mais um gay para ter que se identificar com esse grupo monolítico, né, de gays que tem então que abraçar as mesmas bandeiras, justamente porque ele é um gay que abraça as bandeiras opostas a esse proselitismo todo, a essa ideologia de vitimização esquerdista toda. Ele é um sujeito que respeita e entende a importância de toda a cultura ocidental, de toda a cultura capitalista, tão importante para a existência até mesmo do grau de liberdade que jamais foi visto em outro tempo, em outra época, em outra sociedade, que os próprios gays podem desfrutar na América, né, que representam então esse sonho americano de você querer assimilar tudo aquilo que a cultura tem de bom, em vez de criar essa segregação tão nefasta, tão prejudicial e tão clima de guerra, né, tão estratégica para esse pessoal que abraça essa máxima de dividir para conquistar, o que é uma pena. Então, Bruce Bauer é gay assumido e repudia esses estudos de identidade coletivistas que tentam colocá-lo como se tivesse que fazer parte de um grupo monolítico de gays, assim como Thomas Sowell é um outro grande exemplo do lado dos negros, que repudia essa visão coletivista de raça, e por aí vai. Temos vários exemplos de heróis da resistência a essa revolução das vítimas em curso e em curso avançado na Europa e nos Estados Unidos até mesmo hoje em dia. Leiam esse livro, eu recomendo e vale muito a pena.